Aleluia, boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Tem fogo aí, amém? Aleluia, como tem sido precioso esse ambiente, que a palavra de Deus ela é viva, poderosa no nosso coração, e ela não volta vazia, amém? Então eu tenho certeza que você tem sido muito abençoado, né, nesses dias. Deus tem falado muito ao seu coração, e hoje eu quero continuar, na verdade, aquilo que eu comecei a falar com vocês ontem. E eu falei para você ontem sobre os caminhos de Deus para o relacionamento. Nós, na verdade, falamos da introdução. E hoje eu quero falar para você, nesse momento, sobre a armadilha chamado namoro. Fala assim, a armadilha do namoro. Fala para quem está do teu lado, a armadilha do namoro. Pastor Douglas acabou de falar aqui para você que o namoro, ele não é do diabo, mas a verdade é que o namoro, ele tem algumas armadilhas que podem levar você para longe do propósito de Deus, e é sobre isso que nós vamos compartilhar, porque a grande verdade é que Deus, ele preparou um caminho para você se relacionar. Você crê nisso, amém? Deus, ele criou um caminho. Você precisa entender que uma vez que você nasceu de novo, você teve uma experiência com Deus, agora a sua mente precisa ser renovada em todas as áreas da sua vida, inclusive na área do relacionamento. Você não pode entrar na vida da igreja e achar que você vai, na vida da igreja, dentro da igreja, namorar como o mundo namora. Essa não é a vontade de Deus para nós, amém? E é por isso que nós estamos falando desse caminho. Fala assim, caminho. Irmãos, enquanto você não entender que o relacionamento, a maneira de relacionar que nós estamos ensinando para você é um caminho, você vai achar que é só um monte de regra. Você vai achar que é só um monte de pode e não pode. Porque lá na videira não pode isso. Porque lá na videira os jovens, né, não beijam na boca. Tem uns irmãos adultos lá em Guaratuba que eles são solteiros. Eles ficam falando que o relacionamento em santidade, a corte não é para eles. Mas isso é uma mentira. Essa maneira de relacionar é para todos nós, amém? Então você precisa entender que não são regras, é um caminho que você vai trilhar. Ontem eu falei para você o seguinte: não tem como você querer ir para Curitiba e você pegar a estrada para Joinville. Você está pegando um caminho diferente. Não adianta você querer ter um casamento abençoado se você realmente não quer seguir os conselhos de Deus, amém? Então eu quero ler um texto com você, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Olha o que a palavra de Deus diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza. O que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos? Que Deus não nos chamou para quê? Para a impureza. Para que Deus nos chamou? E sim para a santificação, ou para a santidade. Fala para quem está do teu lado assim: Deus não te chamou para a impureza, mas para a santidade. Então você precisa entender que o caminho que Deus preparou para mim e para você é um caminho excelente. Eu vou te falar uma coisa: daqui a pouco nós vamos abrir a caixa do amor, e você vai ficar de cabelo em pé com o que tem ali dentro. Você vai ficar chocado. Por quê? Porque tudo que tem ali dentro é para você desfrutar, amém? Mas você vai desfrutar no tempo certo da sua vida. Porque a coisa certa no tempo errado se torna a coisa errada. Está comigo aí, amém? Então você precisa entender que o namoro que o mundo namora, ele não pode vir para dentro da igreja, porque senão você vai pecar. E eu sempre falo isso para os jovens, né? Tem uns irmãos que estão aqui de Guaratuba, e eu sempre falo para eles o seguinte: não adianta, se você confiar na sua carne, você vai cair. Por que você acha que Pedro negou a Jesus? Pedro negou a Jesus somente porque em algum momento ele confiou na carne dele. Teve um dia que Jesus reuniu os discípulos e Jesus começou a falar assim: ó, eu vou ter que morrer, eu vou ser entregue, e você, como é que fala a palavra? Açoitado, obrigado. Você é açoitado e eu vou morrer numa cruz. Aí Pedro levanta e fala: mestre, para com isso. O nosso ministério está uma bênção.
Olha quantas pessoas estão sendo salvas. Olha quantas pessoas estão convertendo, os milagres estão acontecendo. E o Senhor veio falar agora, né, na hora da nossa reunião aqui de discipulado, o Senhor veio falar que o Senhor tem que morrer. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: afasta de mim, Satanás. E aí Pedro toma um susto. Só que daí depois, irmãos, Pedro toma uma exortação. E fala assim, Pedro fala assim para Jesus: Jesus, aonde o Senhor for, eu irei. Se o Senhor tiver que morrer, eu vou morrer junto. E aí eu penso que Jesus dá um sorriso para Pedro e fala assim: Pedro, você não sabe de nada. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Por quê, irmãos? Porque Pedro estava confiando na sua carne. No dia que você confiar na sua carne, eu vou te falar, você vai cair. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então não confia na carne. O cara que namora, olha para mim, o cara que namora, ele fala assim: pastor, eu namoro, mas eu não vou pecar. Irmãos, é rapidinho para ele cair no pecado. Por quê? Porque ele vai confiar na carne. Então o caminho que nós estamos ensinando para você aqui é um caminho para quem entendeu que na sua carne não habita bem algum. Se você entendeu que na sua carne não habita bem algum, você vai falar: eu vou andar nesse caminho. Irmãos, teve um dia que o pastor Naor falou que ele tem célula de jovens na casa dele, e teve um dia que o filho dele levou a célula lá para assistir um filme. E diz que eles estavam assistindo o filme, ligaram o ar-condicionado, o filho dele jogou umas cobertas lá na sala, aí os jovens tudo debaixo da coberta. Eles começaram a assistir o filme debaixo do cobertor, irmãos. Aí diz que o pastor Naor desceu a escada, olhou: o que é isso aí? O que está acontecendo aqui? Por que vocês estão tudo debaixo das cobertas aí? Não, pode, Pedro é o nome do filho dele, pega as cobertas, tira tudo, fica todo mundo sem coberta. Ah, mas está frio, desliga o ar-condicionado. Aí diz que o filho dele falou: pai, você não confia em mim que nós não vamos pecar? Aí o pastor Naor falou assim: Pedro, eu não confio nem em mim, quem dera em você. Por quê, irmãos? Porque a confiança na carne é o primeiro passo para você cair. Então, alguém que fala que ele consegue namorar, mas ele não vai pecar, ele vai estar enganado. Ele vai cair rapidinho no pecado. E é por isso que a gente fala que o namoro, ele é um carrinho de supermercado com a roda torta. Você já foi no supermercado e pegou um carrinho com a roda torta? Alguém já teve essa experiência? Irmãos, eu já trabalhei em supermercado e eu falava para vocês: isso é um problema. Se você está empurrando carrinho, ele vai para o lado. Você quer empurrar ele reto, ele vai para o outro. Qual que é o problema de você andar com um carrinho com a roda torta? Uma hora um acidente vai acontecer, você não concorda comigo? Você sabe que nos mercados tem aqueles corredores que são os corredores que é perigoso, que se cair quebra, já viu? Às vezes eu vou com meu filho no mercado e a gente entra nesse corredor e falo: não toque em nada, não sai do meu lado, não mexe em nada. Porque criança é curiosa. E aí, imagine se você vai num corredor desse com um carrinho com a roda torta, você vai bater alguma coisa, vai quebrar alguma coisa. O namoro é isso. Não adianta você querer empurrar o carrinho do namoro para um lado, que ele vai pender para o pecado. Ele vai empurrar para o pecado. Por quê? Porque você foi criado para isso, amém, irmãos? Então, eu quero falar com você nesse tempo aqui, a armadilha do namoro. Eu vou falar aqui pelo menos, acho que foi 7, se eu não me engano, 7 hábitos errados do namoro. E você vai concluir comigo que isso aqui é muito perigoso. O primeiro hábito, coloca lá para nós. O primeiro hábito é que o namoro ele gera intimidade sem o compromisso. Qual que é a ideia principal do namoro, irmão? Geralmente o namoro ele estimula o quê? Estimula a intimidade. Quem já namorou aí? Levanta a mão. Seja honesto, fica a mão erguida aí para me ver. Quando você estava namorando, seja honesto comigo, você queria fazer o quê? Você não queria estar perto, sim ou não? Você não queria estar junto. Por quê? Porque o namoro, basicamente, ele estimula a intimidade. Mas agora deixa eu perguntar para você que já namorou. Alguém já perguntou para você assim: e aí, você está namorando, né, com esse cidadão, com essa cidadã? Você vai casar com essa pessoa? Já te perguntaram isso? Sim ou não? O que você falou? Hã? Você falou assim: Deus que me livre. Por quê, irmãos? O namoro, ele estimula a intimidade, mas ele não tem um compromisso. Você pode perguntar para qualquer pessoa que está namorando se essa pessoa vai casar. Ela fala que não. Ela fala: eu não sei, a gente só está se conhecendo. Mas a grande verdade é que você já começa com a intimidade sem o compromisso. O que uma aliança como essa mostra para você? Mostra que eu tenho um
Compromisso. Então o fato de eu ter uma aliança mostra que eu tenho um compromisso com a minha esposa. Então você precisa entender que o namoro, ele estimula sim a intimidade, mas não tem um compromisso. Ele não tem algo que vai realmente continuar. Ou seja, você é despertado para ter prazeres sexuais momentâneos sem o devido compromisso com a pessoa. Então é muito complicado, irmãos, porque às vezes nós vemos, eu sou pastor de jovens, então eu vejo que tem muito jovem que ele é enganado. Tem muitas irmãs que elas são enganadas. O cara parece todo, romeuzão, chega na igreja e ele fala para a irmã assim: paz do Senhor, irmã. E ele começa a ser todo romântico, começa a dar presentinho, e a irmã fala: ai meu Deus, ele me ama, ele está apaixonado por mim. E a irmã vai lá e entrega o coração para o cara tem intimidade com a irmã, mas aí daqui a pouco ele encontra alguém mais bonitinho que ela, e sabe o que ele faz? Ele abandona ela e partiu para outra. O que isso significa? Que quando você entra na estrada do namoro, você estimula a intimidade sem ter o devido compromisso. Está comigo aí, amém? Agora eu vou entrar num assunto muito sério com você. Por quê? Porque Deus, olha aqui para mim, quando você é alguém que quer estimular a intimidade sem o compromisso, uma hora você vai ter que se encontrar com Deus e Deus vai ser juiz. Deus vai julgar a sua causa. Olha o texto aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Preste atenção nisso. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como os ímpios que desconhecem a Deus. Olha isso, irmãos. Nesse assunto, que assunto, irmãos? Paixão desenfreada, é isso que Paulo está falando. Nesse assunto, ninguém prejudique ao seu irmão, nem dele se aproveite. Olha o que Paulo está falando. Paulo está falando o seguinte: você não pode prejudicar o seu irmão, nem pode se aproveitar dele. Por quê? Porque o Senhor, olha essa palavra aqui, o Senhor é o quê? O Senhor é o quê, irmãos? Vingador de todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Uau, irmãos. Paulo está falando o seguinte: controle o seu corpo de maneira santa, honrosa. Não se aproveite do irmão, da irmã. Não se aproveite, porque é o seguinte: se você se aproveitar, o Senhor, Ele é o vingador. O Senhor é o vingador de todas essas práticas. Isso significa, irmãos, que quando você... Olha aqui para mim, presta atenção que isso aqui é muito sério. Isso significa que quando você entra num relacionamento simplesmente para se autossatisfazer, a Bíblia está dizendo que em um momento você vai se encontrar com o Senhor e Ele vai vingar. Porque Deus é justo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Isso não nega o fato de você ser um filho amado. Mas se você realmente acabar defraudando, prejudicando o outro irmão, porque você queria ter um momento de prazer, uma hora ou outra você vai ter que sofrer o dano por isso, porque Deus é o vingador de todas essas práticas. Está comigo aí, amém? Isso aqui é muito sério. Quando você tem revelação disso, você fala: meu Deus do céu. E o conselho do apóstolo Paulo é o seguinte: controle o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Deixa eu te perguntar, será que você consegue controlar as suas tentações desenfreadas? De maneira santa e honrosa, como diz o apóstolo Paulo? Por quê? Porque Deus uma hora vai se vingar. Deus uma hora Ele vai ser o justo juiz. Porque imagina que uma irmã diante de Deus, ela chega chorando e fala: Senhor, aquele homem prometeu tudo para mim e agora ele me abandonou. Senhor, ele me prometeu que ia casar comigo, eu entreguei tudo que eu tinha para ele, agora ele me abandonou. Imagina Deus ouvindo essa oração, e aí chega o rapaz todo galã de novo, com outra irmã já. Pensa comigo, se você é um pai, e estiver ouvindo o seu filho fazendo essa oração para você, como que você ia ficar? Não te dá uma repulsa? Você fala: meu Deus, a vontade, cadê esse cara? Imagina se você que é natural, você já sentisse, imagina o nosso pai espiritual. Deus é um pai justo, amém? Fala para quem está do teu lado assim: Deus é um pai justo. Fala assim: controla o seu corpo de maneira santa e honrosa. Então, irmãos, não crie essa expectativa de gerar intimidade sem o compromisso. O namoro faz isso. O namoro, ele estimula a intimidade, mas não tem o compromisso.
Imagina que duas pessoas começam a namorar, e aí eles começam a subir uma grande montanha. E quando o cara está lá em cima na montanha, ele olha para a namorada dele e ele fala assim: eu preciso da tua ajuda, você consegue segurar a minha mão um pouquinho? E ela fala: olha, eu não estou me sentindo segura aqui com você nessa altura. Eu estou descendo sozinho, fica aí. O que é isso, irmãos? É você subir uma grande montanha com uma pessoa que não quer se comprometer com a sua causa. Esse é o namoro. O namoro é algo que te leva à intimidade, mas não leva ao compromisso. O pastor Naor contou uma história que eu achei muito engraçada, né? Ele falou que ele tinha uma namorada até a hora que ele começou a fazer a faculdade. Porque ele disse que ele chegou na faculdade, daí os calouros, né, os novatos da faculdade têm a cabeça raspada. Porque daí se é careca, todo mundo sabe que você é novo. E aí ele falou que quando ele chegou em casa careca, depois da faculdade, a namorada dele terminou com ele. Por quê? Porque o compromisso dela era até o nível do cabelo. Agora você não tem mais cabelo, eu estou indo embora, tchau. Esse é o nível, né, de namoro que o mundo nos ensina. E eu quero falar para você: Deus tem um caminho melhor para a sua vida, amém? Segunda armadilha do namoro, irmãos, coloca aí: o namoro gera intimidade sem amizade. Isso aqui eu acho muito importante. Por quê? Porque quando você é amigo de alguém, você não se preocupa em ser outra pessoa quando você está com ela, é ou não é? Quando você é amigo de alguém, você é o que você é, sim ou não, irmãos? Na amizade, você é o que você é e pronto. Você não fica preocupado: o que ele vai pensar de mim? Você não está pensando nessas coisas, você simplesmente é o que é. Mas agora imagine que você começa a namorar. Você começou a namorar, o que acontece, irmãos? Inevitavelmente você coloca uma máscara, é ou não é? Você que namorou, você sabe o que eu estou falando. Por exemplo, se você é uma mulher e você tem um namorado, o que você vai fazer quando você vai encontrar com ele? Você vai de qualquer jeito, sim ou não, as irmãs? Não, você vai passar uma maquiagem, vai passar um perfume, um batom, você vai ficar toda cheirosa, vai trocar de roupa umas 10 vezes para ver qual fica melhor, para ver o amado. E o cara, como que você acha que ele vai? Ele vai de qualquer jeito também, o rapaz, sim ou não? Não vai. Né, tinha uns irmãos que eu vim para cá hoje, os caras foram até cortar o cabelo, acredita? Ele olha o que Deus faz. Vamos no seminário de relacionamento? Vamos, pastor, deixa eu cortar o cabelo, peraí. Olha aqui, por quê? Porque quando você entra num namoro, você coloca uma máscara. Você está preocupado em ter uma aparência, ao invés de ter uma realidade. Amém, irmãos? Eu lembro que quando eu namorava com a Natália, né? Eu conheci a Natália no mundo, né? A gente começou a namorar. E depois que a gente conheceu Jesus, a gente parou o nosso namoro e a gente iniciou a corte. Eu lembro que quando eu namorava com ela, era desse jeito. Ela falou para mim, né, um dia que ela achava que eu tinha computador em casa. Vou te explicar o porquê. Porque a gente conversava no MSN. Quem é da época do MSN? Levanta a mão. Você tá velho, então. Os irmãos que não conhecem MSN, eles são da geração Nutella. Tô brincando. Olha aqui. Eu conversava com ela no MSN e era todo dia, irmãos, e quase o dia inteiro. E aí a primeira vez que ela foi na minha casa, eu nunca esqueço. Ela entrou na minha casa e ela foi no quarto, foi entrando e procurando. E eu fiquei olhando e falei: o que ela está procurando? Daqui a pouco ela chegou para mim e falou: onde está o teu computador? Eu falei: eu não tenho. Mas, como que você conversa comigo? Eu falei: eu vou na Lan House. Quem é da época da Lan House, hein, mano? Você tá velho mesmo, hein? Os irmãos não têm irmão que nem sabem o que é Lan House. O que é isso de comer? Eles perguntam. Olha aqui. Eu falei pra ela: eu não tenho computador, eu vou na Lan House dela. Mas você fica o dia inteiro na Lan House dela? Eu falei: sim. Irmãos, a minha preocupação era ter uma aparência. Eu não estava preocupado em ela descobrir as verdades da minha vida. Eu estava preocupado em manter uma aparência. Esse é o problema do namoro. Que ele tem uma aparência de que parece real, parece muito bonito, muito maravilhoso, mas você não conhece a pessoa de verdade. Eu até brinco, né? Tem irmãs que
ela passa uma maquiagem tão, forte no rosto que quando ela tira a gente nem conhece. Porque quando você está namorando, você está preocupado com o que o outro vai pensar. Mas quando você está do lado do seu amigo, você não está nem aí, você é o que você é. Estou mentindo, sim ou não? Não, estou falando a verdade para você. Quando você tem amigos de verdade aí? Você é o que você é, você tem liberdade para conversar, você tem liberdade para falar. E aí, a grande questão é que quando você está namorando, você não sabe como a pessoa é de fato. Você não sabe como que é a casa dela, não sabe como que é o trabalho dela, você não sabe o que ela gosta, você não sabe como que ela é quando alguém contraria ela. Por quê? Porque você só está namorando, você só está na superficialidade. Eu conheço muitos casais, falei para você ontem, que a pessoa casa e depois fala para o marido, eu não sabia que você era assim. Por quê? Porque no tempo da amizade, estava namorando. Estava beijando na boca, estava gastando tempo, tendo intimidade, perderam um tempo precioso que tiveram para se conhecer, aleluia. Hoje você tem essa oportunidade, amém? Eu coloquei aqui o seguinte, olha só, o verdadeiro amor é quando você se decepciona com a pessoa e mesmo assim você decide continuar amando. Esse é o verdadeiro amor. Agora no namoro, irmãos, você não conhece a pessoa. Você realmente não conhece. O namoro, então, ele rouba esse tempo da amizade. O relacionamento no padrão de Deus, você realmente vai ter uma amizade saudável. E quando a pessoa tirar o sapato dela e você vê os dedos tudo torto, a unha encravada, você vai falar assim, eu já sabia que seu pé era feio assim. Por quê? Porque no tempo da amizade deu para conhecer. Você viu ela de chinelo ali, você falou, corta a unha, aleluia. No tempo de amizade é tempo de você conhecer realmente a pessoa. Diga amém. Terceira armadilha do namoro, irmãos. O namoro confunde o relacionamento físico com amor. É tão óbvio que nós nos amamos. Alguém falou depois que acabou de ter uma noite espetacular, sexual. É tão óbvio, mas a verdade, irmãos, é só porque dois lábios se encontraram, significa que existe amor, sim ou não? Não. Só porque dois corpos foram atraídos, significa que agora uma foi feita para a outra, sim ou não? Não. O que eu quero te falar é que o relacionamento físico, o toque, ele não é amor. Ele é simplesmente carícias. E alguém pode falar assim, pastor, mas se não tem carinho, se não tem carícias, se não tem toque, então essa pessoa não me ama. Da onde? Minha tia um dia falou assim para mim, você vai beijar a Natália lá no altar, e se você descobrir que ela beija mal? Eu falei, aí a gente vai ter bastante tempo para aprender a beijar, aleluia. Porque tem gente que fala assim, pastor, mas se a pessoa beija mal, então você que beija bem, ensina, aleluia. Ensina. Se a pessoa ela não sabe, ela não tem habilidade, meu irmão, entra para o quarto e aprende na liberdade do Espírito, aleluia. Diga glória a Deus. É isso que Deus preparou para nós. Agora alguém fala assim, se você não quer me beijar é porque você não me ama. A grande verdade é que o amor, ele não significa sexo. Fala assim, o amor não é sinônimo de sexo. Deixa eu te perguntar. Quem ama mais? Um rapaz que fala que ficou sem tocar na moça durante 1 ano e decide casar com ela sem ter beijado ela, sem tocar nela. Ou alguém que fala assim, se você não me beijar e não dormir comigo, esquece. Quem ama mais? Primeiro ou segundo? Deixa eu te falar uma coisa, se alguém consegue ficar 1 ano sem tocar no seu corpo, então você pode casar com essa pessoa, que ela quer casar realmente com você e não apenas com o seu corpo. Essa é a grande verdade a respeito do relacionamento. Muitas pessoas hoje, esse negócio de ficar sem tocar, sem beijar, é loucura para o mundo. E você vai ser taxado de louco. Fala para quem está do teu lado, você vai ser taxado de louco. Agora fala para ele assim, alegre-se no Senhor. Fala assim, você está no caminho certo. O duro é quando não te chamam de louco. Não fala que você é esquisito, que você é estranho. O pastor Douglas acabou de falar aqui de Sansão. Sansão foi um cara que namorou. Porém, qual foi o fim dele? Acabou com os olhos furados.
Davi foi um cara segundo o coração de Deus, a Bíblia diz. Era um homem segundo o coração de Deus. No entanto, no meio do caminho, ele decidiu namorar com Betseba. O que aconteceu? Teve um filho que foi fruto de um adultério. Essa é a grande verdade. Mas nós vemos também o relacionamento de Ruth e de Boaz, que na verdade eram descendentes de Jesus. Eu vou falar para você hoje, você tem a opção de escolher, amém? Deus tem te colocado aqui porque você está ouvindo coisas que são ouro diante de Deus, são pedras preciosas, são coisas que realmente podem mudar completamente a sua vida. E é como o pastor Douglas falou o seguinte, não é uma questão de acabar a palavra e você chorar, ai meu Deus, não, é uma questão de você ficar feliz e falar, meu Deus do céu, como eu precisava ouvir essas coisas. Eu lembro até hoje do primeiro seminário de relacionamento que eu participei, e eu falei assim, meu Deus, esse seminário mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar. Por quê, irmãos? Porque eu era mundano. Eu era um jovem mundano que achava que namorar era normal. Se tinha alguém que falava mal da corte, esse era eu que vos fala aqui. Eu dava risada quando começaram a me falar disso. Mas existiu um momento que Deus abriu os meus olhos e falou, Rudy, esse é o caminho que eu tenho para a sua vida. O amor, irmãos, ele é uma decisão. Agora a paixão, ele é um sentimento que uma hora ele vai acabar. Tem irmãos que fala assim, pastor, foi amor à primeira vista. Já viu esse papo? Eu acho tão engraçado isso. Porque tem gente que acha que ele está andando na rua, assim, aí o cupido jogou uma flecha. Aí ele estava andando na rua, o cupido, aí ele olhou, uau, estou apaixonado. Honestamente, você acredita nisso, sim ou não? Então por que você fala amor à primeira vista? Irmãos, sabe quando você começa a gostar de alguém? Pergunta para mim, quando? Quando você abre o coração para ela. Um dia falasse assim, pastor, o irmão não para de me mandar cartinha. E eu falei para a irmã assim, ei, você não para de receber. Porque se você cortar, né, mal pela raiz, o cara vai se afastar. Está entendendo? Quando você abre o seu coração para uma pessoa, olha aqui para mim. Se você abrir o seu coração, você vai começar a gostar dela. É aí que entra o engano em muitos relacionamentos. Tem gente casado que ele fala assim, eu não amo mais a minha esposa. Eu não sinto mais aquilo que eu senti. É óbvio, você está 30 anos com a mesma pessoa. Por isso que você tem que renovar os votos, que tem que renovar a paixão, o fogo. E aí ele conhece uma nova pessoa e ele fala assim, nossa, o meu coração se inclinou para essa pessoa, eu estou gostando dela. Mas não, em algum momento você estava desgostoso dentro de casa e abriu o seu coração para fora. Quando você abre, a seta do inferno vai entrar, acredita em mim. Então, por isso que a Bíblia diz para você guardar o seu coração. Amém? Fala para quem está do teu lado assim, guarda o seu coração. Fala assim, não deixe qualquer pessoa entrar. Fala assim, o cupido não vai entrar aí não. Quarta armadilha do namoro, irmãos. O namoro geralmente isola o casal, né, de outros relacionamentos. Isso aqui é uma novela que eu já vi se repetir muitas vezes. A pessoa estava uma bênção, estava na célula, envolvido na igreja, não faltava nada, né? Participava dos cultos, envolvido até o pescoço com a igreja, até começou a namorar. Aí eu peguei essa foto aqui, porque você está vendo aqui de um lado um casal e a pessoa ali no banco, olhando de vela. Quem já ficou de vela aí? Levanta a mão. Nossa, tem bastante vela aqui, cara. Para que serve a vela? É para iluminar, irmão. O cara não pecar. Fui engambelado. Eu falo para os irmãos lá em Guaratuba, falo assim, se você vai virar vela de alguém que vai entrar na corte, fala para ele pagar o lanche para você, aleluia. Olha, se você vai ser vela, nada mais justo você comer de graça. É ou não é, irmãos? É claro que é. Quem quer ficar de vela aí? Oh, Deus. Presta atenção, a vela tem que ter validade. Você não pode ficar de vela para sempre. Uma hora alguém vai ter que ficar de vela para você, amém? Mas olha aqui. Normalmente,
A pessoa começa a namorar e ela acaba afastando dos outros relacionamentos. Ela não sai mais com os irmãos da igreja, não faz mais comunhão, ela se afasta dos amigos, até mesmo às vezes dos pais, dos líderes, dos pastores. Eu vou falar para você, às vezes até de Deus ela se afasta. Por quê? Porque começou a namorar. Basicamente, o namoro ele tem esse foco nos dois. Eles querem ficar sozinhos, eles querem ficar juntos. Por quê? Porque eles estão namorando. Esse é um dos piores problemas do namoro, irmãos. É quando o casal começa a relacionar e se isola. Recentemente, a gente tinha uma irmã, uma benção na nossa igreja, até começou a fazer a corte. E olha que não era nem namoro. E aí o cara carnal começou a desalinhar algumas coisas, e a irmã, que era uma bênção, parou de ser. Começou a olhar com os olhos naturais as coisas, ficou na carne, até o momento que nenhum dos dois conseguiu permanecer na igreja, irmãos. Por quê? Porque o namoro, ele tem esse sinal vermelho, de é o seguinte: se você está se afastando dos relacionamentos que você tinha antes por causa do teu relacionamento atual, tem algum problema aí. Eu sempre falo o seguinte: relacionamento que é de Deus, ele sempre inclui pessoas e não te exclui das pessoas. Está comigo aí, amém? Então eu lembro do meu relacionamento com a Natália, eu lembro do pastor Douglas com a Thalia, eu lembro que, irmãos, a gente estava sempre junto nas coisas da igreja. A gente estava envolvido o tempo todo com as coisas da igreja. Eu lembro que a Natália, ela não ficava com ciúme, porque eu estava lá liderando as irmãs da minha célula, não ficava. E eu falava para ela isso: você não pode ter ciúme, eu sou um líder de célula, tenho que cuidar dos irmãos, tenho que pastorear os irmãos. Então, o problema é quando começou o relacionamento, começou a namorar, e aí começam as crises. Porque você não me dá atenção, porque agora você quer ficar com os irmãos da igreja, porque agora você não fala mais comigo. Irmãos, isso é um problema. E o namoro, ele faz isso. Ele afasta você dos relacionamentos que você tinha antes, das suas amizades. E é muito complicado, porque é o seguinte: se você se afasta dos seus familiares que te conhecem, se você se afasta dos seus amigos que sempre estiveram com você, se você se afasta dos líderes de célula, dos seus pastores, você realmente vai acabar até se afastando da palavra de Deus. Só que a Bíblia diz em Provérbios, não sei se eu coloquei esse texto que eu não lembro, Provérbios 15, 22. Olha o que a Bíblia diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Então, irmão, se você vai relacionar com alguém, pergunte para as pessoas que são próximas de você, o que você acha dessa pessoa? O que você acha? Ela é de Deus? Ela não é? É o tempo certo para isso acontecer na minha vida? Então, você precisa entender que, se é de Deus, isso vai incluir as pessoas que você mais ama. Se é de Deus, você vai ter cada vez mais gente envolvida no seu relacionamento, cada vez mais gente próxima de você. Mas se não é de Deus, você vai acabar se afastando. Eu não sei se você já viu, mas eu já vi muitos casais se afastarem porque começaram a namorar, começaram a relacionar. Eu já vi tantos adolescentes, irmãos, tão apaixonados por Jesus, com o coração entregue para Jesus, até que conhece um rapaz que só quer distrair o propósito de Deus na vida da pessoa. Conheceu alguém que só queria ser uma distração e acabou afastando. Deixa eu falar para você, não deixe isso acontecer com você, amém? Não tenha exclusividade no seu relacionamento. Eu fico muito preocupado com isso, quando eu vejo irmãos que sempre querem ficar exclusivos. A gente está todo mundo na comunhão, mas o casal tem que ficar sozinho, numa mesa, só eles. Está todo mundo junto aqui, na célula, na diversão, mas você percebe que o casal, ele está só os dois. Só num romance aleatório entre eles. Isso é muito perigoso, essa é uma das armadilhas do namoro. Quinta armadilha do namoro, falar para você. O namoro, em muitos casos, tira a atenção, deixa eu ver que está diferente. O namoro tira a atenção dos jovens de se preparar para o futuro. Isso aqui eu acho que é o pior. Por quê? Porque os jovens, eles se envolvem no namoro e se esquecem da vida. Se esquecem que eles precisam se preparar para trabalhar, estudar. Se esquecem que Deus preparou um propósito poderoso na vida deles. Tem duas coisas que você precisa se preocupar em relacionar. Primeiro, é o propósito de Deus na sua vida, amém? Segundo, é sua vida profissional, sua vida pessoal. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando você
se casa, você não vive só do amor. Tem que ter dinheiro, tem que ter recurso para sustentar a casa. Mas o problema é que o namoro tira a atenção, tira o foco. Você estava tão preocupado, às vezes, na faculdade, com a sua profissão, até começar a namorar. E aí, para o crescimento espiritual, para o crescimento profissional, se você quer se relacionar, deixa eu te dar um conselho, se prepare para o seu futuro, amém? Fala para quem está do teu lado assim, se prepare para o seu futuro. Então, o namoro, ele desvia os jovens desse desejo de olharem para o futuro. E hoje, na nossa geração, só eu estou com calor aqui, irmão? Vocês estão com calor aí? Quem quer o ar-condicionado aí? Não? Os irmãos que não quiseram falaram nada. Os irmãos que quiseram, deram mais alto, ganharam. Olha aqui. Tem duas coisas que estão acontecendo na nossa geração. Dois perfis de pessoas. Primeiro é o homem emasculado. Olha aqui para mim. Fala assim, homem emasculado. O que é o homem emasculado, pastor? O homem emasculado não é o homem afeminado, que tem trejeitos, femininos. Não. O homem emasculado é um homem que não tem postura. O cara é uma verdadeira pamonha. Não tem boca para nada. As pessoas estão lá pisando em cima dele, usando ele não consegue falar não para ninguém. Fala, não, criatura, abre a boca. Você é um homem de Deus, aleluia. Aí, o contraponto disso são agora as mulheres feministas, O empoderamento feminino. Porque você, mulher, você não precisa ser refém de homem nenhum. Você pode ser independente. Já viu isso aí por aí? Qual que é o problema dessas duas coisas, irmãos? É que nenhuma delas é de Deus. O homem, ele não pode ser emasculado, ele precisa ser um homem de Deus. Ele precisa ter firmeza quando fala, ter palavra. Ele precisa ser um homem que diz não quando tem que dizer não. Ele precisa ser alguém posicionado, amém? Problema se o homem emasculado casa com uma mulher que é feminista, a mulher domina a casa. A mulher é ela que diz a palavra final. E pronto, o marido, se ele ousar falar alguma coisa, leva uma cintada dela. Porque o cara não tem boca para nada. Irmãos, eu vou falar para você. Pastor Douglas vai saber que ele já encontrou muito por aí. Quantos casamentos, irmãos, que o cara ele é um pamonha. A mulher faz o que quer, ela que manda e desmanda. E ela faz o que quer e o cara só deixa a vida correr. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu falo para os irmãos o seguinte, qual que é o problema de deixar a vida te levar? É que ela vai levar você para um lugar que você não queria. Então o homem ele precisa ser alguém posicionado. Ele precisa sentar com a esposa, conversar, ponderar. Precisa relacionar de verdade, amém? Olha aqui para mim, homem, você é um homem de Deus, amém? Não seja alguém que não tem view, não tem palavra, seja alguém posicionado. Ontem eu falei para os irmãos, as mulheres querem casar com um homem que tem firmeza, que tem segurança. Não alguém que fala, e agora cortaram a nossa luz, o que nós vamos fazer? Ué, te vira? Não resolveu casar? Faz alguma coisa. Irmãos, eu já vi, olha aqui para mim, eu já vi o pau quebrando na casa e a mulher resolvendo tudo. E o cara deitado no sofá assistindo TV. Aí você fala, meu Deus do céu, cara. Por que um casamento desse não dura? Porque o cara é uma pamonha. Eu falo, irmã, você casou com uma pamonha. Aí você vai falar com o cara, pastor, mas se eu falar a gente briga. Não, mas é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Tá comigo aí, amém? É melhor um fim horroroso do que você ficar no horror sem fim na sua casa. Em contrapartida, tem a mulher feminista. A irmã que já é líder. Ela já chega e fala para o marido, eu não preciso de você, deixa que eu resolvo tudo. Qual que é o problema? É que nenhum dos dois é vontade de Deus. Deus criou o homem e a mulher idôneos. Fala assim, idôneos. O que é isso, irmãos? É andar junto. É conversar, é planejar, sentir o propósito de Deus. Se errar, pede perdão. Recebe no coração. Outro dia eu brinquei com as irmãs lá na nossa igreja o seguinte. Sabe por que as irmãs, elas não morrem de frio? Porque elas estão cobertas de razão. Eu falo para minha esposa o seguinte, eu falo, até quando você não tem razão, você dá um jeito de ter razão. Eu falo, uau, eu sou muito apaixonado por você, até quando você
Você vira o jogo, eu falo para ela. Eu estava tão, indo para cima de você, cheio de razão, e ela muda a coisa e eu fico acusado. Eu falo, eu sou um marido muito ruim. Mas qual que é o problema de sempre ter razão, irmãos? É que você vai viver uma vida, um casamento ruim. A grande verdade é que a vontade de Deus é que você pense lá no seu futuro. Você fala, meu Deus, meu casamento vai ser abençoado. Olha aqui para mim, o desejo do seu coração tem que ser que o seu casamento glorifique a Deus. É igual o pastor Douglas falou aqui, você precisa que as pessoas olhem para o seu casamento e falem assim, nossa, quando eu casar tem que ser assim, tem que ser bênção igual eles, aleluia. Não caia na armadilha do namoro, amém? Sexta armadilha do namoro. Tô acabando, irmão, só falta 2 horas e 35 minutos. Sexta armadilha do namoro. O namoro pode causar um desgosto com o dom de permanecer solteiro, dado por Deus. Fala assim, existe uma bênção em estar solteiro. Bom, Deus te deu um presente do tempo de solteiro. E isso é uma grande maravilha. Por quê? Porque é uma época de incomparável oportunidades para você investir na sua vida. É tempo de você trabalhar na vida da igreja, se envolver. Agora, o namoro, ele rouba esse dom, esse presente de Deus de você estar solteiro. Eu falei para os irmãos, esse tempo atrás lá, o seguinte, tempo de solteiro é tempo de colecionar experiências com Deus. É tempo de você fazer umas loucuras, de alguém te chamar para fazer uma vigília, vira à noite mesmo. Porque depois de casar, não dá para vir à noite, irmão. Depois você tem filho, não dá para você ficar na rua até a hora que você quer, fazendo o que você quer, não dá. Tá comigo aí, amém? Eu lembro que um dia, eu estava lá em Guaratuba, estava indo dormir, o pastor Douglas me ligou. O pastor Douglas sempre teve esse espírito de loucura na vida dele, né? E isso é poderoso, porque ele me ligou, meia-noite e pouco, ele falou, mano, o que você está fazendo? Eu falei, estou indo dormir. Aí ele falou, hein, vou fazer uma vigília aqui com a minha célula, você não quer vir? E ele morava lá no Coroados, irmãos, era 15 quilômetros da minha casa. E era meia-noite, eu falei dele, vamos. Eu falei, vamos. Montei na minha moto, irmãos, estava indo para o Coroados. Quando eu cheguei na metade do caminho, começou a chover. Caiu uma chuva lascada. Eu falei, agora que eu cheguei aqui, eu vou até o final. Cheguei lá na casa dele, tudo molhado, irmãos. E o povo, vamos orar. Falei, mano, dá uma roupa aí para mim, cara. Aí ele me deu uma roupa, eu troquei, irmãos. A gente virou a noite na vigília. Eu lembro que eu fui trabalhar no outro dia, a gente acabou lá umas 6 e pouco da manhã, daí a gente tomou um café na casa dele, daí cada um foi para seguir a sua vida. Eu lembro que eu cheguei no trabalho morto, irmão, cansado, noite inteira acordado, orando, os jovens tudo doido, e eu cansado, e eu estava numa ressaca espiritual. Já teve ressaca espiritual? E no outro dia você fala, meu Deus, ontem foi doido, cara. Irmãos, eu lembro disso e falo, cara, hoje eu não posso fazer essa loucura. E nem ele. Por quê? Porque, irmãos, essas coisas são histórias de quando você está solteiro, de quando você está curtindo a sua vida espiritual com Deus. Você vai estar colecionando histórias e experiências com Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, aproveite o tempo que Deus preparou para você, o tempo de solteiro, amém? Por quê? Porque é o tempo que você vai colecionar histórias diante de Deus. Por isso que eu falo o seguinte, olha aqui para mim, te dou uma palavra muito importante. Não tenha pressa para se relacionar. Fala para quem está do teu lado, não tenha pressa para se relacionar. Não tenha pressa, não fique desesperado, não ceda às pressões para entrar num relacionamento só porque você está carente. Não ceda às pressões, não tenha pressa. Ore muito, busque o Senhor, mas pelo amor de Deus não tenha pressa. Por quê, irmãos? Porque quem tem pressa come cru. Essa é a verdade. Então, nós encontramos nesse caminho uma maneira de nos libertar, irmãos, de toda carência emocional e viver intensamente para Deus. Não caia na armadilha do namoro, amém? Sétima armadilha do namoro e última. Os irmãos estão cansados? Você está com sono? Os irmãos aqui não, mas parece que aqui tá. Vocês estão com sono aí? Então tá. Sétima e última, coloca aí.
O namoro cria um ambiente artificial para avaliar o caráter da outra pessoa. O namoro, ele cria esse ambiente artificial. Sabe por quê? Porque quem já namorou na escola aqui? Levanta a mão. Miserável. Pecador. Na escola, você conhecia de fato a pessoa, sim ou não? Irmão, namoro de escola é artificial. Só vamos lá na hora do intervalo, vamos dar um beijinho 7 horas da manhã. É, Bia. A Bia é mais cedo, é 5 horas, né, Bia? Você? Irmão, namoro de escola é superficial. Quem já namorou na festa aqui? Ajuda ela, Senhor. Irmão, deixa eu perguntar. Você conhece alguém no dia da festa? Não tem como conhecer. Tem gente que ele vai para a festa no outro dia e não lembra de nada. Ele nem sabe o que aconteceu. É as pessoas que contam para ele o que aconteceu. Essa é terrível. Por quê, irmãos? Porque o namoro, ele cria esse ambiente superficial, esse ambiente artificial. Então, se você quer namorar, você vai ter esse problema, você não vai conhecer a pessoa de fato. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer relacionar, você precisa conhecer de fato com quem você está relacionando. Como que essa pessoa interage com você? Deixa eu falar para as irmãs aqui. Se você quer relacionar com um homem, você tem que ver como que ele trata a mãe dele. Porque certamente ele vai tratar você da mesma forma. Se ele respeita a mãe, ele honra, ele também vai te respeitar e te honrar. Mas se ele não liga para a mãe dele, ele certamente não vai ligar para você. Como que é essa pessoa quando está lidando com pressão? Porque tem gente que é assim, quando está sossegado, ele é de um jeito. Pressionou, está nervoso. Já viu aquele um assim? Não, eu falei aquilo porque eu estava nervoso. Não, você estava nervoso, então esse é quem você realmente é. Antes disso, você consegue dar uma maquiada. Você sabia que quando você está nervoso, esse é você de verdade? Sabia disso? Esse é você no ápice, olha aqui, é você no ápice da sua carnalidade quando você está nervoso. Ah, eu falei sem pensar. Pois é, esse é você. Por isso que somente a graça de Deus pode nos transformar. Mas deixa eu te falar, se você quer relacionar com alguém, você precisa ver como que é essa pessoa quando ela está nervosa. Ela xinga todo mundo, chuta as coisas, joga, pega o negócio e joga na parede. Irmão, se você está relacionando com alguém assim, ou pretende, você precisa cuidar. Porque imagine esse ambiente na sua casa. Irmãos, e tem uma coisa que eu aprendi: você tem que cuidar do ambiente da sua casa. Lá em casa eu sou muito preocupado com isso. Eu fico falando para minha esposa: amor, não podemos ficar gritando. Aqui não é casa de louco, tem ninguém surdo aqui. Davi, meu filho Davi, 6 anos. Davi, você quer. Amor, pelo amor de Deus, o que é isso? Os vizinhos aqui acham que nós somos o quê? Eu falo isso para ela, irmãos, por quê? Porque é o ambiente da casa. Não pode gritar, e não sei o quê. E às vezes meu filho começa a sair batendo perna. Eu falo: rapaz, aqui você não vai bater perna não. Outro dia eu levantei, irmão, mas eu ia dar uma chinelada tão gostosa nele. E eu fui assim em slow motion, em câmera lenta, pegando o chinelo do chão. E eu só vi ele subindo a escada em câmera lenta. Não consegui pegar ele. Falei: não vou subir a escada. Porque ele não queria tomar banho. Não queria tomar banho para ir para a escola e quase apanhou. Mas eu fico preocupado com o ambiente da casa. Como que é o ambiente da casa da pessoa que você quer relacionar? É uma gritaria e não sei o quê, irmão. Toma cuidado com isso, porque você pode carregar essa maldição para dentro da sua casa. Eu fico muito preocupado porque eu cresci junto com meus pais se quebrando na porrada. Literalmente. Depois você não conta isso para eles, tá? Mas eu lembro que meu pai, ele bebia, daí ele chegava em casa meio, mamadão. E minha mãe já: eu quero você bebeu de novo, e não sei o quê. Ela pegava um cabo de vassoura e fau. Tô te falando. Eu era bem pequenininho, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu chorava. Eu falava: não faz isso. Mas eu cresci com um pensamento: eu não vou viver isso na minha família. Não quero isso. Hoje, graças a Deus, não é mais assim.
Mas o fato é que é o seguinte, você precisa conhecer a pessoa como que ela é no ambiente dela. Já viu aquela frase assim, você é o que você é quando você está no escuro sozinho e ninguém está vendo? Você precisa conhecer. É óbvio que você não vai conhecer 100% a pessoa, mas você precisa conhecer o suficiente para não entrar numa furada dentro do casamento. Está comigo aí, amém? Amém? Ah, pastor, começamos a relacionar, eu vi que não era aquilo, o que eu faço? Manda embora, foge. Mas agora, ele vai ficar mal, ela vai ficar mal, o que tem? Acredita em mim, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Então, você precisa entender que Deus preparou um caminho para mim e para você, que vai nos livrar das armadilhas do inferno, amém? Pastor, mas quer dizer que os crentes então não vão sofrer no casamento? Não, pode acontecer problemas, mas se você tem revelação de todas essas coisas que nós estamos te ensinando aqui, antes você vai se livrar de muito problema, acredita em mim. Você vai se livrar de muito problema. Eu casei, irmãos, eu tinha muita revelação. Eu falei assim, ó, na minha casa nós não vamos falar em divórcio, não vamos falar em separação. Eu casei consciente disso. Mas quando você não tem essa revelação, você casa, primeira treta, o que diz? Vai embora então. Tá mal, tá ruim. Pega tuas coisas e vai embora. Quantas vezes eu já vi isso? Quantas e quantas vezes? Eu falo, isso é falta de revelação. Quando você tem revelação antes, você não sofre depois. Amém, irmãos? Fica de pé onde você está. Parece que você está cansado. Você está com fome igual eu? Você vai se alimentar da palavra, aleluia. Pastor Douglas deu uma boa notícia aqui. Ele disse que a gente vai ficar sem comer até o final. Ninguém falou amém. Mas você vai comer a palavra. Mas agora eu quero falar para você, nós vamos orar. E daqui a pouco nós vamos abrir a caixa do amor. Você vai ficar de cabelo em pé, de verdade. Vai falar, uau, é tudo isso que Deus tem para mim? É, e muito mais ainda. Mas olha aqui, você precisa entender que Deus tem um caminho melhor para a sua vida. Deus, Ele tem caminhos que realmente vão fazer você viver uma vida feliz. Irmãos, eu com a minha esposa, a gente não é o casal perfeito. A gente tem as nossas diferenças. Eu falo para ela que quando a gente casou, a nossa diferença cultural foi a primeira que a gente enfrentou. Na minha casa, quando eu morava com a minha mãe, as coisas eram tudo muito organizadas, né? E aí, quando eu casei, ela pendurava lá a toalha no gancho da porta. Eu não entendi por que ela não estendia e pendurava ali. E às vezes eu falava, pendura, o que custa? Mas ela também reclamava de mim, porque na casa dela, os talheres era tudo separadinho. Tinha colher, tinha um garfo, tinha faca, tinha colher de almoçar, tinha colher da sobremesa, tinha a faca de cortar pão, a faca de cortar carne, tinha uma espátula de passar margarina, a faca de cortar o pão, era tudo separadinho. Lá na casa da minha mãe era uma gaveta que estava tudo dentro, era um buraco negro. Aí quando você queria uma colher, você tinha que procurar a colher. E aí quando eu sequei a louça a primeira vez lá em casa, eu lembro até hoje, eu juntei todas as talheres assim sujos, sequei. Já fez isso? Esse negócio de secar por um não é só para quem tem muita paciência. Eu juntei tudo, passei o pano, abri a gaveta e fechei a gaveta, saí em silêncio. Irmão, quando ela foi abrir a gaveta, o que é isso aqui? Brigou comigo. Porque ela falou, você tem que colocar a colher no lugar da colher, o garfo no lugar do garfo. Eu falei, não tenho paciência de... Aprendi a ter, irmãos. Agora é assim lá em casa. A gente é diferente, mas a grande verdade é que Deus nos uniu para cumprir um propósito.
Irmãos, e esse propósito é tão poderoso nas nossas vidas que nós não conseguimos nem imaginar. Mas Deus separou alguém para você viver esse propósito juntos. Irmãos, isso é tão especial porque, apesar das diferenças, isso nos une cada dia mais. Mas o que nos une? É o propósito de Deus. Eu falo para ela, né? Sou tão feliz de estar casado com ela, de ter nossa família, de ver ela cuidando do meu filho, né? Ela está grávida agora, de uma menina, a Sara, vai nascer agora em dezembro. Eu vejo ela cuidando de tudo, e elas roupinhas do nenê, e ela tão apaixonada por tudo. Eu olho e falo, meu, como eu sou feliz por isso, irmãos. Eu me sinto honrado por Deus. Por quê? Porque Deus me colocou ao lado de alguém que me compreende, me ama, mas Deus preparou uma pessoa para você. Se você é casado, Deus já separou, tá aí contigo, amém? Olha para a pessoa aí, se é casado, olha para ela aí. Fala para ela assim, Deus separou você para mim. Se você é solteiro, tá do lado do solteiro, fala assim, Deus tem alguém para sua vida. Fala para ele assim, não tenha pressa. O tempo de Deus, fala aí, o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Quantos creem nisso, amém?